Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. Hoje nós vamos falar da Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13, do verso 25 ao verso de número 33. Diz assim o texto sagrado: Depois que os espias voltaram de espiar a terra, ao final de 40 dias, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam no sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos aquela terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram a espiar disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que todos nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio ao qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus próprios olhos. Graças a Deus por esta porção da palavra do Senhor, e que Deus nos permita tirarmos algumas lições deste texto sagrado. Aleluia! No vídeo anterior, eu falei sobre a honra de servir a Deus em uma missão. E cheguei mesmo a falar que Deus tem um chamado e uma missão para todos nós. Louvado seja Deus! Mas hoje, olhando para este texto sagrado, eu fico pensando: será que temos agradado a Deus na missão ao qual Ele nos confiou? Será que estamos sendo fiéis ao Senhor na missão ao qual estamos envolvidos? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Os espias, eles vieram depois de 40 dias. Olhe bem, o povo de Israel havia saído do Egito debaixo da mão forte do Senhor. Deus os estava conduzindo no deserto, louvado seja Deus. E agora estes homens, eles são enviados para trazer notícias da terra a qual Deus está dando ao seu povo. E eles vieram para realmente dar um spoiler, para contar ao povo, animar o povo de Israel acerca daquilo que os aguardava. E eles começaram muito bem. E o texto nos faz entender, nos faz acreditar que os próprios espias não conversaram entre eles sobre a impressão que cada um teve, o que cada um poderia notificar aos filhos de Israel para lhes melhorar o ânimo e a expectativa, a esperança,
acerca da terra prometida. Então eles chegam de volta após 40 dias e eles vão dar o relatório. E eles dizem assim: olha, a terra para a qual nós estamos indo realmente é uma terra maravilhosa. Ela mana leite e mel. E olha, aqui está o seu fruto, né? E eles apresentam para o povo, para Moisés e para o povo, um cacho de uva trazido por 2 homens. Olhe bem, você consegue imaginar isso? Você tem noção do que é isso? Um cacho de uva. Talvez você já foi no mercado e viu um cacho de uva mais ou menos deste tamanho, que é a uva Itália. Os outros são menores ainda. Mas este, ele foi trazido, foi usado uma verga, ele foi pendurado no meio e 2 homens traziam nos ombros um cacho de uva, um cacho de uva. Aleluia! E então Deus realmente estava cumprindo o que havia prometido, de que daria para o povo uma terra deleitosa, uma terra produtiva, uma terra maravilhosa. Mas de repente o discurso muda e eles dizem: olha, nós não podemos ir lá. Nós não podemos ir para lá, porque se nós formos para lá, nós vamos morrer. O povo ali é um povo poderoso, as cidades são fortificadas, nós não temos chance alguma contra aquele povo. E eles chegam a dizer: nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. E eles nos viam também como gafanhotos diante deles. Então não temos chance alguma. Aleluia. Olhe bem, mas Caleb, ele diz assim: nós vamos subir com o coração cheio de ânimo. Nós vamos possuir aquela terra e nós vamos prevalecer contra estes que estão lá. Aleluia! Eu lhe pergunto, eles não viram as mesmas coisas? E por que é então que o resultado agora do relatório, ele aparentemente é contraditório? Porque de um lado há 10 príncipes dizendo: olha, não vamos, o povo é poderoso, nós vamos morrer. As cidades são fortificadas, o povo de lá é poderoso. E do outro lado está Caleb e também Josué, dizendo: nós vamos subir, nós vamos conquistar, nós vamos prevalecer e nós vamos tomar aquele lugar por herança. Se você tivesse ido lá, qual seria o seu relatório? Seria o relatório do medo? Seria o relatório do desânimo? Seria o relatório do fracasso? Ou seria o relatório da esperança, da confiança, da fé, da certeza que vai dar tudo certo? Pois eu vou dizer para você, o relatório
acerca de qualquer circunstância que você vai trazer para si mesmo e passar às pessoas da sua família, as pessoas do seu convívio, está muito relacionado ao quanto você tem de Deus na sua vida. Porque Caleb e Josué também viram gigantes, eles viram povos poderosos, eles viram cidades fortificadas, eles viram que o fruto era maravilhoso, que a terra era boa. E com o olhar em Deus, com o olhar em quem deu a promessa, eles disseram: vamos lá, nós vamos conquistar, é nosso, porque o Senhor nos deu. E os outros inflamaram o povo, por quê? Porque eles deixaram de olhar para Deus, eles se viram como gafanhotos, mas se esqueceram de que Deus é maior do que um bando de gafanhotos. Deus é muito maior do que qualquer situação difícil. Deus é maior do que qualquer situação contrária. Deus é maior do que qualquer pessoa ou qualquer multidão de pessoas. Por isso é que nós não devemos andar por vista, nós precisamos andar por fé. Porque quando nós andamos por vista, nós olhamos para a nossa fragilidade, para a nossa força, para a nossa capacidade. Mas quando se anda por fé, se olha para o Senhor, se olha para o autor e consumador da fé, se lembra da palavra, a qual o Senhor, aleluia, Ele tem nos dito através do seu Filho Jesus, que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Então, se você está se sentindo pequeno, se você está se sentindo diminuído, está com medo de ir adiante, eu quero dizer para você: levante os olhos aos céus, contemple a maravilha da criação, as estrelas, os astros, e tente imaginar o tamanho de Deus, o tamanho do poder de Deus. Este Deus habita dentro de você. Por isso eu vou dizer para você: você pode, você consegue. Deus é na sua vida. Se você não conseguir correndo, vá andando. Se não for andando, vá se arrastando, mas vá, não pare. Deus vai abençoar você. Há muitos que não alcançam os seus diplomas, porque se julgam incapazes de uma jornada de alguns anos na faculdade, ou pelo medo de não conseguir pagar, de perder o trabalho. A não confiança em Deus é um caos na vida do ser humano. E eu quero dizer para você, as vitórias da sua vida, elas irão contagiar muitas pessoas, mas as derrotas da sua vida também. O medo que muitas vezes você carrega, se você não vencê-lo, ele vai marcar a vida de muitas pessoas. O seu medo poderá marcar seus familiares, seus filhos, seu cônjuge, a sua geração futura. Por isso, em nome do Senhor, levante a cabeça, põe-te em pé diante das circunstâncias, diante
das situações. Talvez você já vislumbrou algo lá na frente e diz assim: não vai ser fácil. Não vai ser fácil passar por isso. Mas o Senhor Jesus nunca disse que nada ia ser fácil. Nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Mas é preciso lembrar que o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos nos esquecer das promessas do Senhor. Nas promessas de bênçãos, nas promessas de milagres, nas promessas de estar junto, de guerrear as nossas guerras, de nos suprir, de nos fortalecer, de nos guiar. Estes 10 homens que trouxeram o medo, o pânico, a desesperança para o povo, eles deixaram de olhar para Deus, eles deixaram de olhar para aquele que os chamou, que os vocacionou. Deus tinha para com esses homens uma esperança positiva. Deus tinha para com eles que eles realmente tivessem entendido quem era Deus e tudo que Deus já havia feito. Com base em tudo que Deus já havia feito para o povo, eles também poderiam trazer o mesmo relatório que Caleb e Josué: não, nós vamos lá porque o Senhor está conosco. Você tem convicção de que o Senhor está na sua vida? Então você vai vencer. Então você vai entrar na terra prometida. Então você vai cumprir a missão de Deus. Você vai ser um referencial. As pessoas vão olhar para você, vão querer ser como você. Em nome do Senhor Jesus. Será que você pode dizer hoje: eu vou cumprir a minha missão? Será que você pode dizer: eu não vou decepcionar Deus? Eu não vou decepcionar a minha família, eu não vou decepcionar as pessoas que estão à minha volta, eu vou fazer a diferença positivamente. Amém? Então hoje, que a coragem, a força, a graça, a confiança e a fé de Caleb e Josué esteja sobre nós. Que sejamos realmente pessoas fortes, de coragem, de confiança, de esperança, de fé, que reconhece tudo que Deus já tem feito. E no nosso tempo, vou dizer ainda, que o que Deus tinha de melhor para nos dar, Ele já nos deu, que foi entregar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. O que poderia Ele nos negar se o que de melhor Ele tinha, Ele já nos deu? E que os sentimentos de medo, insegurança, fracasso, desesperança dos outros 10 príncipes passem longe da nossa vida. Ah, pastor, mas eu tenho um certo receio, eu tenho um certo medo. Eu também tenho. A coragem não é não ter medo. A coragem é vencer o medo, é vencer o receio. Você pode, você consegue, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então que Deus nos abençoe em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos desafios que estão à nossa frente e nas missões que o Senhor entregar na nossa mão para realizar. Que não decepcionemos o nosso Deus. Amém? Então Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.
você está no canal, no amor de Deus. Se puder, deixa aí o seu like. Se você puder, compartilhe, indique este canal, nos ajude na pregação do Evangelho de Cristo. Eu sou o seu irmão e amigo, pastor Beto Padilha, e deixo aí para você um forte abraço. Se Deus nos permitir e nos der vida e saúde, nos encontraremos brevemente num próximo vídeo. Deus abençoe.